Olá, boa noite. O BNews 19 horas está no ar. Teve início no final de semana a Operação Verão Integrada do Governo de São Paulo. Até março de 2026, a frota de balsas e lanchas estará ampliada para garantir a fluidez das travessias litorâneas. E o DR mobiliza no período mais de 1.000 colaboradores nas rodovias para dar conta do movimento em direção ao litoral paulista. São 55 milhões em investimentos. Ao todo, mais de 4.000 policiais militares, mais de 400 viaturas, drones, aeronaves, helicópteros, jet ski e uma delegacia volante vão atuar na orla e nas cidades do litoral. São 436 viaturas, e não são só viaturas. A gente vai operar aqui com helicópteros, a gente vai operar aqui com jet ski, a gente vai operar aqui com motocicleta para proporcionar mobilidade, a gente vai operar aqui com bicicleta, a gente vai operar aqui com drone. Vamos fazer operações com drone nessa Operação Verão, porque a gente está estruturando as nossas polícias com equipamento. Nós estamos cada vez mais fornecendo equipamento, investindo em infraestrutura, e nós vamos fazer essa operação. Teremos delegacia volante aqui, temos aqui a Delegacia da Mulher Volante, que está aqui na região. Na infraestrutura, o DR mobiliza mais de 1.000 colaboradores nas rodovias. Nas travessias litorâneas, a frota de balsas foi ampliada de 29 para 40 embarcações, aumentando em 34% a capacidade de transporte. No total, foram investidos 219 milhões de reais nas travessias desde 2023, segundo o governo do estado. De acordo com as projeções, a demanda nas travessias no litoral deve crescer 3% neste verão. A operação também reforça o monitoramento com o programa Muralha Paulista. São cerca de 1.700 câmeras em 13 cidades, com tecnologia de reconhecimento facial e leitura de placas. O Corpo de Bombeiros atua com mais de 500 guarda-vidas temporários e novos soldados. A Defesa Civil também reforçou a estrutura com investimento de R$ 1.300.000, agentes de prontidão, novas sirenes de alerta e botes de resgate. Na saúde, o governo estadual destinou quase 54 milhões de reais para reforçar o atendimento em 16 municípios do litoral. Os recursos vão ajudar a suportar o aumento da população durante a temporada. Tenho certeza que isso vai fazer a diferença. Então, todos os municípios sendo contemplados, os municípios do litoral norte, então tem dinheiro para Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela, Ubatuba, os municípios lá também do litoral sul, da nossa região administrativa, de registro, estão recebendo, então Cananéia, Ilha Comprida, Iguape estão recebendo, e os 9 municípios aqui da Baixada Santista. Ou seja, todos os municípios da região de registro, todos os municípios do litoral norte, todos os municípios da Baixada Santista recebendo os 54 milhões de reais para a saúde. Então, reforço aí fundamental, reforço aí super importante. A expectativa do governo é que o litoral receba 16,7 milhões de turistas neste verão. A Operação Verão Integrada segue até o fim da temporada, em março. O Porto de Santos registrou um novo recorde de movimentação de cargas em novembro e deve fechar 2025 com a maior marca da história. No mês passado foram movimentadas mais de 16 milhões de toneladas, o melhor resultado para o mês de novembro. No acumulado do ano, o Porto soma 171 milhões e 600 mil toneladas, também recorde para o período, e faltam cerca de 7 milhões e 400 mil toneladas para superar o desempenho de 2024. Na movimentação de contêineres, o Porto também bateu recorde, com 5 milhões e 400 mil TEU no ano, um crescimento de 8%. Segundo a autoridade portuária, o resultado reforça a importância das obras de ampliação e melhoria da infraestrutura do complexo portuário. E o Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas quer criar um centro dedicado ao desenvolvimento de energia renovável no oceano. A iniciativa, batizada de Energia Azul, prevê pesquisas em tecnologias como ondas correntes de maré e hidrogênio verde em alto mar. O Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas quer criar o Centro Temático de Energia Renovável no Oceano, o Energia Azul, para desenvolver 4 tecnologias para a produção de energia renovável offshore, ou seja, em alto mar.
São eles conversão de energia das ondas, correntes de maré, gradiente térmico do oceano e produção de hidrogênio verde. O Instituto venceu um edital da financiadora de estudos e projetos no valor de cerca de 15 milhões de reais. Cerca de 4 milhões serão investidos em bolsas de pesquisa para estudantes de mestrado, doutorado e pós-doutorado, em parceria com 3 universidades federais e a Fundação Getúlio Vargas. O objetivo é fortalecer a formação de especialistas e expandir a produção de conhecimento em energias oceânicas no país. A importância do oceano está ligada não só à cobertura que o oceano tem em relação à Terra, que é superior a 71%, mas o efeito que ele tem sobre a população e principalmente a zona costeira. Segundo o Instituto, as iniciativas têm aplicação industrial e podem reduzir emissões em setores de difícil abatimento, como as plataformas de óleo e gás, fertilizantes, siderurgia, transporte e cimento. Atualmente, há unidades flutuantes que utilizam turbinas movidas a gás natural. Parte da geração pode ser substituída por fontes limpas produzidas no oceano. Um dos projetos simula fisicamente a produção de hidrogênio a partir de energia eólica offshore. Para isso, usa a água do mar dessalinizada para eletrólise, ou seja, a conversão de energia elétrica em energia química. Aqui, a aplicação soluciona a intermitência da geração eólica, permite armazenar energia sob a forma de hidrogênio e garante estabilidade ao sistema elétrico. Nós sabemos que vivemos uma época de mudanças climáticas e a origem de muitos desses eventos está ligada ao oceano. São fenômenos que acontecem no oceano, como, por exemplo, o aquecimento do oceano, e isso reflete em tempestades e outros eventos naturais no continente. O oceano, ele é a nova fronteira de desenvolvimento econômico e social. Isso é inexorável. A economia vai se mover em direção ao oceano, cada vez mais. E nós temos que fazer com que esse movimento se dê com preservação e sustentabilidade do oceano. Cerca de 250 gigawatts em projetos de energia eólica offshore estão em licenciamento no IBAMA atualmente, mas somente 20% foram implementados. A turbina para aproveitamento de corrente de maré será capaz de operar tanto no oceano quanto em rios de fluxo contínuo. Ao mesmo tempo que queremos desenvolver novas atividades, gerar empregos, nós temos que preservar, porque esse é um grande bem da humanidade. Talvez o bem mais importante que a humanidade possui. Vamos agora para o portal bnews.com.br. Eu destaco uma notícia que vem das rodovias, porque o Rodoanel Norte vai ter um pavimento usado em pistas de Fórmula 1. A primeira metade do trecho norte do Rodoanel Mário Covas, que será inaugurada pelo governo de São Paulo na segunda-feira, vai ligar as rodovias Fernão Dias e Presidente Dutra e chega com uma inovação de padrão internacional: o uso de um asfalto com matriz de pedra, que é a mesma tecnologia aplicada, como eu disse, em pistas de Fórmula 1 e também em rodovias de alto desempenho. E segundo o governo do estado, a adoção desse tipo de revestimento representa uma nova geração de pavimento, oferecendo mais aderência, conforto, resistência e uma vida útil em comparação aos asfaltos tradicionais. Então, agora, dia 22, hoje, segunda-feira, então será inaugurado esse pavimento semelhante ao usado na Fórmula 1. Vamos ver agora outras notícias que foram destaque nesta segunda-feira.
Um avião de médio porte que transportava o deputado federal Maurício Carvalho, do União Brasil, e o vereador de Porto Velho, Márcio Pacelli, do Republicanos, caiu em Rondônia no último sábado após uma pane no motor. Assessores do deputado e o filho do vereador também estavam a bordo, mas ninguém ficou ferido. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o avião em chamas e completamente destruído após a queda. As autoridades ainda vão investigar as causas do acidente. O governo de São Paulo confirmou a conclusão da análise da documentação de habilitação da Aquavias SP, sem registro de recursos administrativos. A empresa é a vencedora da parceria público-privada das travessias hídricas no litoral, com duração de 20 anos. Agora o processo segue para as etapas de homologação da licitação e adjudicação. A assinatura do contrato está prevista para o primeiro semestre de 2026 e, a partir daí, terá início a fase de transição operacional junto à CEMIL, atual responsável pelas operações. A Justiça Federal suspendeu em decisão liminar o processo licitatório de uma área no Porto de Santos que seria utilizada para um pátio de caminhões. A concessão realizada na última quarta-feira ofereceu 2 áreas destinadas à criação de condomínios logísticos, uma em Santos e outra no Guarujá. A ação foi movida pela Abratec, que contesta 3 pontos: a falta de participação da ANTAC e do Ministério de Portos e Aeroportos na regulamentação, a restrição à participação de empresas que atuam na movimentação de contêineres no porto e o curto prazo entre a publicação do edital e a entrega das propostas. A decisão vale até o julgamento final do caso. O Porto de Itaqui, no Maranhão, registrou o melhor ano da sua história na movimentação de fertilizantes. Foram 4,22 milhões de toneladas importadas, um aumento de 18% em relação a 2024 e 15% acima da meta anual prevista. Entre as principais origens dos produtos estão a Rússia, China, Egito, Canadá e Estados Unidos. O navio de cruzeiro internacional Silver Whisper atracou pela primeira vez no Porto de Paranaguá nesta segunda-feira. A embarcação levou mais de 700 passageiros de países como Estados Unidos, Alemanha, México e Reino Unido, que chegaram ao litoral paranaense. Na recepção aos turistas, a prefeitura organizou estrutura com informações sobre municípios da região e suas atrações turísticas. Os próximos destinos do navio são Balneário Camboriú e, em seguida, a Argentina. Neste 22 de dezembro, o Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, o SOPESP, completa 32 anos de atuação. A entidade representa mais de 40 empresas do setor e tem participado de acordos trabalhistas, discussões de segurança e saúde do trabalhador, além de ações de qualificação profissional. Ao longo do ano, o SOPESP também se envolveu em iniciativas ligadas à inclusão, capacitação técnica e planejamento do futuro do Porto de Santos, que segue batendo recordes de movimentação. Neste aniversário, a entidade destaca o papel do diálogo e da governança para manter o setor competitivo e mais eficiente. O diretor executivo do SOPESP, Ricardo Molitzas, falou um pouco sobre a história do sindicato. Hoje, 22 de dezembro de 2025, o SOPESP completa 32 anos, uma história que começou lá em 1993. Durante esses 32 anos, muitos desafios e muito trabalho. O Congresso Nacional aprovou o orçamento de 2026 com previsão de superávit nas contas públicas. A lei estabelece o limite de gastos do governo para o próximo ano e destina recursos para os ministérios de Transportes, Minas e Energia e Portos e Aeroportos. O texto também define os valores das emendas parlamentares. O Congresso Nacional aprovou a Lei Orçamentária Anual de 2026. O texto prevê um superávit primário de cerca de 34 bilhões e meio de reais, o equivalente a aproximadamente 0,25% do Produto Interno Bruto, o PIB, e autoriza despesas totais de 6 trilhões e 540 bilhões de reais para o próximo ano. Está aprovado o PLN 15 de 2025, a matéria vai à sanção presidencial. O relator da proposta, o deputado Isnaldo Bulhões, destacou o acordo construído na Comissão Mista de Orçamento para viabilizar a votação ainda em dezembro. A aprovação antes do início do exercício financeiro evita que o governo volte a operar com restrições temporárias de gastos, como ocorreu no início de 2025, quando o orçamento só foi sancionado meses depois. Nós definimos com os membros da CMO um calendário que fosse cumprido à risca
e nós pudéssemos entregar ao povo brasileiro o orçamento do ano de 2026 dentro do prazo constitucional. Foi desafiador, presidente, mas por incrível que pareça, nós ratamos nesse calendário apenas um dia. Do total aprovado, a maior parte dos recursos segue comprometida com despesas obrigatórias, como previdência, benefícios sociais, saúde, educação e folha de pagamento. O texto mantém as diretrizes do novo arcabouço fiscal e considera um cenário de crescimento econômico moderado para o cumprimento da meta fiscal. Que é importante esse clima de entendimento, porque foi dentro da construção de princípios, né, que nós defendemos, de equilíbrio, que olhe pelo lado da receita, mas que pelo lado da despesa qualifique o gasto público, elimine o desperdício, corte gastos, e é isso que nós estamos entregando. O orçamento de 2026 também define os recursos para os ministérios. A pasta dos transportes terá 18 bilhões e 750 milhões de reais. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional contará com 12 bilhões e 700 milhões. Já a Agricultura e Pecuária terá pouco mais de 12 bilhões de reais. Minas e Energia recebeu uma previsão de 8 bilhões e 300 milhões, enquanto Portos e Aeroportos terá quase 4 bilhões de reais. O Congresso reservou ainda cerca de 61 bilhões de reais para emendas parlamentares impositivas que serão destinadas principalmente a estados e municípios. Outro ponto que gerou debate foi o reforço do fundo eleitoral, que deve chegar a aproximadamente 5 bilhões de reais para as eleições de 2026. Com a aprovação da lei orçamentária na última sexta-feira, o texto segue agora para a sanção do presidente da República. O desafio do governo em 2026 será equilibrar a execução dos investimentos, o cumprimento da meta fiscal e as pressões políticas em um ano marcado pelas eleições gerais. O Colégio Naval em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, viveu um momento histórico ao formar neste final de semana as primeiras mulheres da instituição. A solenidade reuniu familiares e autoridades militares e marcou a conclusão do curso de preparação de aspirantes. Ao todo, 110 alunos se formaram, entre eles as primeiras alunas mulheres, que ingressaram há 3 anos. Segundo a Marinha do Brasil, a formatura representa um avanço na inclusão feminina na carreira naval. Agora, os concluintes seguem para a Escola Naval, que vai receber pela primeira vez mulheres vindas do Colégio Naval. E o BNews 19 horas fica por aqui. Uma ótima noite para você. Voltamos a nos encontrar amanhã. Até lá!